aqui ao meu lado, conforme promessa feita há uns programas atrás, o meu amigo, meu irmão de comunidade, Manuel Estênio, que vem para conversar conosco sobre o livro Levanta-te e Anda, o desafio de chegar até o fim. Emanuel, você já o conhece porque ele é cantor na comunidade Canção Nova e além das várias atividades que ele exerce dentro desta obra, porque lá todos nós fazemos várias coisas, queremos dar o máximo de nós dentro desta obra para a evangelização e para Deus. Com o Manuel também não é diferente e ele vem para partilhar conosco sobre esse novo momento da sua vida como escritor e também contar para a gente um pouquinho de tudo isso que ele faz, do que ele gosta mais. Manuel, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Alegria estar aqui com você mais uma vez. Estava contando os dias, porque a gente tinha combinado que você voltava aqui, não é verdade? Estivemos aqui com Amor e Adoração, eu e a Ana Lúcia, bem na época que estavam chegando o livro. A gente pode até mostrá-lo aqui, você já fez o convite. Com alegria eu já disse sim, faço questão de estar aqui com você. Diga para mim, dessas coisas todas que você faz dentro da Canção Nova, o que você gosta mais de fazer? Olha, é difícil falar, eu sou um cara que consigo, graças a Deus, ser feliz em tudo que faço. Eu acho que colocar amor naquilo que eu faço. A evangelização, para mim, ela é imprescindível e me satisfaz como homem de Deus, a nível de vocação, mas como homem também, de forma geral, prestar esse serviço, ajudar as pessoas. Através da música, cantando, compondo, tocando violão, rezando pelas pessoas, atendendo as pessoas e também através das pregações. E hoje, de um tempo para cá, fui descobrindo essa outra forma que era também através da escrita. Você é um artista, a gente sabe disso, a gente percebe isso. Não só é um artista, mas é um artista jovem, não é? E muitas pessoas, ao contemplarem um talento, não é, jovem dentro de uma obra de Deus, como é a Canção Nova, se pergunta: o que é que mantém esse rapaz aí? Qual é a motivação que faz com que ele empenhe aí os seus esforços e não em um outro lugar? Então eu queria que você me dissesse o que a Canção Nova representa na sua vida ao ponto de absorver você, de absorver a sua inteligência, os seus talentos, as suas habilidades e, sobretudo, a sua juventude, porque já são 7 anos que você está na Canção Nova, não é isso? 7 anos. Você está com quantos anos? 30 anos. Então, desde os 23 anos, o Emanuel está dentro da Canção Nova, não é? E pelo que eu conheço, sem nenhuma perspectiva de sair da Canção Nova. É o contrário, não é? É uma pessoa que veio para entregar a sua vida inteira dentro desta obra. O que é que a Canção Nova representa para você, meu amigo? Olha, o carisma Canção Nova, a graça de Deus, ela me preenche. Primeiramente, eu acho que isso me satisfaz como alguém que consegue encontrar a razão ou o norte para a sua vida. Como uma pessoa que descobre que nasceu para ser médico e naquela profissão se sente realizado, ou um professor em ensinar para os alunos, ou um doutor, ou um pedreiro se sente realizado em construir uma obra. A missão da Canção Nova, o carisma Canção Nova, ela me preencheu à medida que eu fui conhecendo. Então, eu me recordo que eu queria ser médico, né? Então, eu tinha esse desejo de ser médico. Eu já fazia um trabalho na minha comunidade paroquial, grupo de oração, já exercia esses dons na pregação, na música, né? Já saía em missão, vivia muito bem com a minha família, mas quando eu pude... Mas a orientação profissional até aquela altura era para medicina. A orientação profissional naquela altura era para medicina. Eu tinha me formado em informática. Eu entrei na Escola Técnica Federal, cursei informática, me informei, trabalhei em um ano, mas ao trabalhar ali no concreto eu percebi que eu não me satisfazia. Por mais que fosse um bom rendimento profissionalmente, e na época... Uma profissão muito legal, exatamente, muito interessante. Na época, em 97, quando eu comecei a estudar, era o que estava despontando, né? Então, a informática, toda a tecnologia da informação. Mas mesmo assim, eu não me satisfazia com aquilo, eu não me sentia bem, eu tinha apenas 18 anos. Então, o velho sonho da medicina, ou seja, de ajudar as pessoas, ele reaviveu. Eu deixei tudo isso, recomecei os estudos, né?
para que eu pudesse realmente ingressar na faculdade. Mas, ao mesmo tempo, foi na época que eu estava muito envolvido com a igreja, com a renovação carismática, com a missão, e aí eu também fui identificando que eu exercia também uma medicina na alma das pessoas. Hoje, certamente, depois de já 7 anos na Canção Nova, não passou tanto tempo assim para eu descobrir isso. Logo, quando eu cheguei, eu pude perceber que o que me impulsionava a trilhar esse caminho para a medicina é o mesmo sentimento que me impulsiona a ser missionário hoje. Ajudar as pessoas, levar vida para as pessoas, esperança, motivação. Então, ter uma vida melhor. Ter uma vida melhor. Fazer com que as pessoas possam viver bem aqui e se preparar para viver a vida eterna. Então, assim, Emanuel, como um jovem, foi treinando esse caminho. E quando ele descobriu a Canção Nova, quando ele conheceu a Canção Nova, quando os missionários, naquele encontro de candidatos, né, de vocacionados, falavam do carisma Canção Nova, era como se como uma corda de violão ressoasse. Então, aquilo que eles viviam é aquilo que meu coração ansiava. Então, o que me mantém hoje é esse chamado ainda, os princípios, aquilo que a comunidade, que o Carisma Canção Nova traz. A gente vê que todas as vezes que se fala de evangelização, a gente está falando dessa nova proposta de vida, uma vida mais alegre, mais abundante, mais feliz, com mais razão de ser. Então, quando a Canção Nova fala de evangelização, ela está falando de vida nova, ela está falando de santidade. E quando fala de santidade, a gente confronta, não é, radicalmente a ideia do ser santo, que é a pessoa que tem uma vida saudável em todas as dimensões. Porque ser santo é ser saudável em todas as dimensões: física, emocional, psíquica, espiritual, não é? A gente confronta esta realidade de uma vida plena com aquele estereótipo de santidade que muitos de nós carregávamos ou ainda carregamos dentro de nós, que parece que é uma pessoa limitada, cerceada, apenas enfiada dentro da igreja, quando é o contrário. A igreja pede que o homem e a mulher leigo viva a sua santidade no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua rotina, não é? Eu quero que você me diga se é possível ser santo nos dias de hoje. Completamente. Dá para ser? Completamente. Aquilo que você falou já é até resposta para esse questionamento, porque essa santidade, ou seja, de viver de forma sadia em todos os ambientes da nossa vida familiar, né, a nível profissional, a nível de amizades, emocional, dentro da igreja, a nível espiritual. Então, são alicerces, né, que se mantêm dentro da Canção Nova, dentro dessa vida em Deus. Então, é possível e é preciso que se viva dessa maneira, como você mesmo falou. E precisamos entender que ser santo hoje não é estar direto ou 24 horas dentro da igreja. Não, nós vamos à igreja, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos também buscá-lo nas nossas casas e a partir dali nós vamos juntar a nossa família, nós vamos no nosso ambiente de trabalho, nós vamos para um nosso lazer, viver de forma santa, nós vamos num grupo de jovens para curtir uma festa de forma sadia, nós vamos tomar um refrigerante depois e partilhar, nós vamos no nosso namoro viver santamente, nós vamos trilhar um caminho para o casamento, nós vamos educar os nossos filhos com alegria, nós vamos contagiar as pessoas que moram perto de nós, o nosso bairro, as pessoas que trabalham com a gente, e essa contaminação positiva, vamos dizer assim, não sei se essa seria a palavra, mas essa forma de espalhar esta alegria que vem de Deus. Contagiando todo mundo. Exatamente, que vai contagiando, né? Realmente é viver a santidade, né? A gente toca nisso e a gente pode dizer que nós conhecemos e tocamos em muitas pessoas que são santas hoje, que vivem santamente a sua vida na sua casa ou no seu leito de hospital ou trabalhando, mas que são pessoas que são coerentes, são pessoas felizes, são pessoas que respeitam, que amam a Deus, que amam o próximo. Isso é muito bonito. Sabendo, conhecendo um pouco como é que você pensa, não é? Queria entender também o porquê do livro Levanta-te e Anda. Qual é a proposta que você traz aqui? Que diz ali o desafio de chegar até o fim, não é? Nos salta aos olhos como um livro que é um estímulo, é um desafio à perseverança, não é? É isso mesmo? É isso mesmo. Por que você viu a necessidade de tratar esse tema? Olha, como eu coloco até no livro, na introdução, algo que me inquietava e me inquieta como missionário
desde quando eu comecei a trabalhar e a exercer esse trabalho mais à frente na Canção Nova também, é questionar o porquê tantas dificuldades que os jovens enfrentam hoje, o que está acontecendo com a sociedade. Então, a primeira coisa que eu fui aprendendo e entendendo foi que o mal do mundo, né, não estava na droga, ou na prostituição, ou numa vida desregrada na sexualidade, ou na violência, ou no alcoolismo, mas estava numa raiz disso, que seria a falta de amor, a falta de presença, a falta de esperança, e as pessoas buscavam preencher esse vazio na droga, no sexo, na violência. Então, perceber isso foi muito importante, tocar nessa realidade. Um outro ponto que foi importante nesse tempo, dentro da missão, Márcio, foi perceber que a juventude, e não somente ela, mas as pessoas estavam perdendo o desejo de sonhar, de lutar por algum objetivo. Então, se começa fácil algumas coisas, e começamos muito bem, mas nós não conseguimos chegar ao bom término disso. E seja até um curso, muitas vezes, quantos começam um curso de inglês, uma academia, uma dieta, uma faculdade, e daqui a pouco, acho que não é isso. O que é que você faz? Eu não sei ainda, eu estou pensando em fazer. Então, são pensamentos que adolescentes, 12, 13, 14 anos, crianças, 9, 10 anos, podem ter. O que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser isso, tal. Mas para jovens de 15, 16, 18, 20, 22, 24, o que é que você pensa da vida? Eu não sei ainda. Então, não sei se é o caso, acho que o mundo está difícil. Então, perder essa expectativa, perder essa esperança, perder o brilho no olhar, perder o entusiasmo, perder o desejo de lutar por algum objetivo, seja ele objetivos sociais, né? A caridade, a construção de uma sociedade melhor, ou seja, eles objetivos espirituais, ou seja, ser melhor e chegar até o céu. Então, eu fui tocando nessa realidade, que eu também enfrento como jovem, de vivermos essa multidão, de vivermos uma vida sem esperança, sem lutas, né, lutas positivas. E nós precisamos lutar. O povo de Deus foi o que mais fez, foi isso. Então, se nós lermos o Antigo Testamento, as pessoas podem ler, nossa, que Deus cruel, só teve sangue, né? Nossa, mataram não sei quantos. Não, mas o que é que a palavra de Deus está dizendo? Que eles lutavam. Eles lutavam. Era uma vida de lutas. Era uma vida de luta. Eles precisavam estar ali, lutando, colocando Deus em primeiro lugar. Ele vencia. Mas eles estavam buscando, eles estavam lutando contra si, lutando contra os inimigos. Então, e foi conquistando. Nós estamos esquecendo de fazer isso. Nós estamos lutando, brigando de outra maneira. Nós estamos apenas, muitas vezes, brigando conosco mesmo, mas por objetivos que não convêm. Então, principalmente essas duas situações me marcou muito para que eu pudesse olhar para a juventude, o foco da minha evangelização, não somente para a juventude, mas para os casais, para as famílias, e perceber que as pessoas precisavam de uma palavra de ânimo, de incentivo. E um outro ponto, Márcio, também foi perceber que muitas pessoas que comigo começaram a caminhar na igreja, hoje já não estão mais nela. Hoje já não estão mais fiéis ao Senhor na caminhada. Certo. Então, antes eram muito empolgados, pessoas que até me levaram para a igreja, pessoas que rezaram por mim. Que depois foram ficando pelo caminho. Que depois foram ficando pelo caminho. Então, nós não podemos fazer isso. Acho que o grande mal é que acontece. E uma vez a Luzia Santiago, no meu pré-noviciado, ela me falou, ela viu a minha empolgação, né? Você percebe que eu sou bem empolgado e chego. E ela falou, que bom que você é proativo, que bom que você é animado. Começar, todo mundo começa. Muita gente começa, meu filho. Agora, perseverar é o segredo para os santos. E aquela palavra nunca saiu do meu coração desde 2006. E eu cito também no livro, porque, como você falou, é um livro que vai impulsionar a perseverança. Vamos retomar o ano, vamos recomeçar. Há esperança. Aquilo que você falava um dia desses no Sorrindo para a Vida, vivendo um dia após o outro, trabalhando o problema daquele dia, vivendo bem aquele dia. Então, vamos em frente. E é proposta de Jesus para nós, não é? Há uma palavra dele que diz assim, eu vim para que todos possam viver e ter uma vida realizada, ter uma vida plena, ter uma vida abundante. A vida abundante não é uma existência abundante, não é uma sobrevivência abundante. Porque uma pessoa ela pode sobreviver por centenas de anos,
não é? 100, 105, 110, 120. Mas é preciso nos aproximarmos um pouco mais e nos perguntarmos se essa sobrevivência, ela se traduziu em vida, se foi uma vida feliz, se foi uma vida boa, que fez o bem a tantas pessoas, se foi uma vida da qual a pessoa possa dizer, eu tive gosto em viver, eu posso morrer em paz porque eu vivi em paz, não é? Eu sei que eu estou deixando um legado, não é? A proposta do Evangelho é a de uma vida abundante, de uma vida plena. E quando o Emmanuel ele traz o livro nos incentivando nessa direção, levanta-te e anda, não tenho a menor dúvida de que é um levantar-se na vida, como ser humano, como pessoa, na sua dignidade, mas para Deus, e caminhar nesta vida humana com os pés fincados no chão, mas com o coração no céu e em Deus. Isso é evangelizar. Isso é evangelização. Isso é viver o Evangelho. Jesus ele diz que não é o que você sabe do Evangelho que te faz feliz, mas é o que você põe em prática. Tem gente que diz, eu não sou feliz e eu sou uma pessoa de Deus. Eu tenho certeza que é de Deus. Primeiro, porque foi feito por Ele. Segundo, porque sabe que Ele existe. Terceiro, porque até gosta dEle. Mas é quem põe em prática que é feliz. Então, já que a proposta do Levanta-te e Anda é uma proposta evangelizadora, a Manuel citou várias situações aqui para a gente, queria que você falasse um pouco mais como é viver o Evangelho no dia a dia. Manuel. Olha, é viver a norma, a normalidade. Uma vez o meu diretor espiritual, quando eu morava em Cuiabá, Dom Bonifácio, um abraço para ele, bispo emérito, ele falou que é preciso viver, ser normal. O que é viver normal? É viver de acordo com a norma do Evangelho. É simples aquilo que Jesus nos propõe, né? Até o Evangelho desses dias agora foi justamente sobre as bem-aventuranças. Então, aquilo que Jesus trazia para as pessoas, por que o Senhor ele arrebanhava milhares de pessoas naquela época? A gente que vai à Terra Santa, a gente escuta os próprios judeus falarem que o que motivava as pessoas a ir ao encontro de Jesus é que ele traziam palavras de vida, né? Então, aquelas palavras geravam vida, esperança naquelas pessoas que estavam ali escravizadas, que estavam sem perspectiva. Uhum. Então, o que é viver o Evangelho? É você viver em paz com Deus, consigo e com o outro. É você viver em harmonia, é você viver com bondade, é você respeitar as pessoas. Então, é viver aquilo que o Evangelho diz. Talvez não é você parar nas proibições, mas você focar nas grandes possibilidades que tem para viver, ou seja, amar, perdoar, dar a quem tem fome, ser caridoso, enfim. E se você gasta sua vida naquilo que é bom, você não vai ter tempo para praticar aquilo que é ruim. Uhum. Então, viver o Evangelho hoje é uma possibilidade em todos esses ambientes. E nós precisamos experimentar isso, viver na nossa vida e também levar para as pessoas essa possibilidade. Eu contei aqui algumas das atividades que você realiza na Canção Nova, não é? Uhum. Pode ser que alguém pense a seu respeito, como alguns às vezes já pensaram de mim também, que a gente está ali apenas para escrever o livro, não é? Então, você para tudo que você está fazendo para você escrever o livro. Então, como um cantor, é a única coisa que você faz. Então, se você não está cantando, você tá parado, né? Tá descansando, não é? É um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Como é que você se organizou em meio às suas atividades para você escrever esse livro? Olha, foi bem complicado, viu? Bem complicado porque, além das viagens que a gente sai em missão, né, muitas viagens, foi bem na época que nós estávamos gravando também o DVD. Então, foi um momento bem intenso. Estávamos compondo, estávamos arranjando, estávamos ensaiando. Então, foi bem complicado também, justamente o ano passado, 2012. Tivemos essa experiência maravilhosa. E foi quando a editora Canção Nova me pediu para que eu pudesse escrever. Eu já estava devendo isso há um tempo. Eu percebi que não era hora, não era momento. Até que Deus me impulsionou. E como é que eu fui escrevendo? Quando Deus me deu o livro, Márcio, eu estava num PHN lá em Parintins. E o tema era justamente esse, Levanta-te e Anda. Era esse tema e essa palavra, ela vem do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando justamente
Pedro e João vão ao templo rezar e ali é colocado um coxo de nascença. Ele pede esmola para Pedro e João e Pedro diz, né, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Né? E ali toda a passagem que nós conhecemos. Então, o tema do acampamento, deste encontro lá em Parintins era este. E o tema do livro também era isso. No final do encontro, sem nenhuma pretensão, no momento da Santa Missa, Deus colocou no meu coração que queria um livro, né, que eu escrevesse algo desse tema. E ali ele já me deu os capítulos. Então eu peguei meu celular ali, anotei todos os 11 capítulos. E eu não entreguei para a editora enquanto eu não terminei os 11 capítulos. Então, como eu já sabia o que Deus tinha inspirado e como eu percebi que era isto mesmo, eu fui vivendo na minha vida essas situações. Então, durante aproximadamente 6 ou 7 meses, eu fui experimentando isso nas minhas missões e naquele tempo, seja no avião, ou seja na minha casa depois do trabalho, ou na capela no final de semana que eu tirava, eu ia escrevendo e ia compondo esse livro. O Dunga, ele fez o prefácio desse livro, Isso. não é verdade? Ele ajudou você na preparação dessa obra? Não. O Dunga, ele me ajuda como um homem que também trabalha na evangelização para a juventude e, claro, me ajudou na incentivação, né? Incentivando, mas não concretamente assim, não, dessa maneira não. Ao contrário, quer dizer, ao contrário não é a palavra, mas de certa maneira, após a escrita do livro, ele pegou isso para ele, né, e como corpo Canção Nova, e como corpo PHN, ele assumiu e disse, realmente esse aqui é mais um produto dessa geração PHN. Então foi muito bom, muito positivo aquilo que ele tem feito após a escrita do livro, ou seja, de estar divulgando, de estar trabalhando e ter feito a introdução do livro também foi uma experiência maravilhosa. No livro você cita um texto de Dom Helder Câmara que é espetacular, né, que eu queria que você comentasse para a gente, né, antes da gente terminar esse nosso momento de entrevista, que é o seguinte: não pares. É graça divina começar bem. Graça maior persistir na caminhada certa, manter o ritmo. Mas a graça das graças é não desistir. Podendo ou não podendo, caindo embora aos pedaços, chegar ao fim. Você comenta essas palavras para a gente? Claro, essas palavras chegaram a mim através de um livro, de uma revista chamada Pergunta e Responderemos, do Dom Estevão Bittencourt, né, que eu adquiri, faço questão de divulgar também. São revistas antigas, maravilhosas. E na primeira revista que eu fui ler, de 1991, estava justamente na primeira página esse texto que me marcou profundamente e que durante a escrita do livro foi me acompanhando e nos momentos finais eu fui percebendo que era como se essas palavras fossem o resumo desta obra. Então eu fiz questão de colocar a primeira coisa no livro, justamente antes mesmo da apresentação, estão essas palavras do Dom Helder Câmara, que como você mesmo falou e como você mesmo leu, eu acho que elas dizem tudo. Começar bem é uma graça muito grande. Perseverar e persistir no rumo certo é uma graça maior ainda. Mas a graça das graças é não desistir. E as pessoas precisam saber disso. É verdade. Está aí o livro Levanta-te e Anda, o desafio de chegar até o fim. Um livro para todas as pessoas, um livro para todas as idades, mas de uma maneira especial para você que é pai, para você que é mãe, para você que é educador, para você que percebe que numa certa altura da juventude a diferença que faz um apoio, um incentivo, e vê nesse material a oportunidade de dizer ao seu filho, à sua filha, ao seu neto, ao seu sobrinho, ao seu paciente, ao seu aluno, tantas palavras que possam, de verdade, alavancá-lo na direção certa, dar a ele a força para não desistir. Não é? Dom Bosco, ele tinha uma frase, Manuel, maravilhosa. Dom Bosco, ele dizia que quando você dá um bom livro de presente a alguém, não é? Por menos que esse livro traga a essa pessoa, ainda que suscite a ela apenas um bom pensamento, você fez uma grande coisa
diante de Deus. Por isso que Dom Bosco, já naquela época, fundou a sua gráfica. Não era para fazer dinheiro, a vida dele era para os pobres. Você sabe que ele dedicou a sua vida ali na educação das crianças, mas Dom Bosco ele sabia que às vezes o que você não consegue dizer em palavras, aquilo que a pessoa não tem condições de ouvir da sua boca, você pode fazer chegar até o coração dela por meio de um livro. Você já parou para pensar nisso? Hoje eu quero fazer de uma maneira especial essa indicação a você, não só porque eu conheço o livro, mas porque eu conheço o Emanuel. Então a gente vai percebendo que é algo que nasceu da vida, é algo que nasceu da experiência, e numa linguagem que todo jovem, e todo de espírito jovem, tem condições não só de acompanhar, mas de assumir sobre si e transformar isso em vida. Levanta-te e anda, o desafio de chegar até o fim. Emanuel, da comunidade Canção Nova. Você pode fazer o seu pedido através do telefone 0, código da operadora 12, 3186-2600, ou entrar no nosso site, loja.cançãonova.com, e também fazer o seu pedido. Você também pode entrar em contato com algum evangelizador porta a porta perto de você, e ele fará chegar em suas mãos esta obra maravilhosa. Emanuel, muito obrigado. Alegria mais uma vez, agradeço. Deus abençoe você, você também. Toda a equipe, e a você que acompanhou também. Espero que realmente vocês possam continuar perseverantes. Essa é a palavra. Vamos chegar até o fim. Até o fim. Tá certo. Um grande abraço para você. A gente está sempre junto através do programa Papo Aberto. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, estamos unidos aí para mais um bate-papo. Só uma pessoa não pode faltar aqui nesse programa. Essa pessoa é você. Então, segunda-feira que vem, às 22 horas, estou esperando você para mais um Papo Aberto. E se quer algum assunto em especial sendo tratado nessa mesa, mande a sua sugestão para nós. papoabertotv@cançãonova.com. Vai ser um prazer ter conhecimento do assunto que você quer tratado aqui. Ok? Boa semana para você, um grande abraço e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.